Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação e como a tecnologia tem o poder de transformar genuinamente os negócios. O episódio de hoje, vamos falar de um tema muito legal, principalmente focado em saúde. Henrique Beltrão, Head de Analytics na DASA, Luiz Renato, Diretor de Tecnologia e Inovação no Grupo Cora, e Alex Julian, CIO do Sírio-Libanês. Que time de peso. Então hoje, nosso bate-papo vai ser como a inovação tem de fato trabalhado a serviço da experiência do paciente. Então primeiro queria agradecer vocês por participar aqui com a gente hoje, por estarem aqui com a gente hoje. E a ideia é que a gente faça um bate-papo dinâmico, que a gente leve de fato conteúdo para quem está assistindo para a gente. E como de fato tem sido o desafio de vocês ali de inovar, de manter o negócio à frente, como de fato a experiência do paciente tem sido impactada positivamente com a adoção de tecnologia, adoção de IA e principalmente o cuidado, né? Como esse cuidado com o paciente tem sido intensificado com a adoção de tecnologia. Então eu queria começar com o Henrique, queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você e a gente vai fazendo a nossa dinâmica aqui. Legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast. Eu sou da DASA, para quem não conhece a DASA, é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, mais de 900 unidades, mais de 1 bilhão de exames processados no ano, né? Eu acho que é onde começa todo o cuidado do paciente, né? No diagnóstico mesmo. Então, acho que cada vez mais, com o poder de processamento, o poder da IA, a gente vem conseguindo melhorar a experiência e a saúde do paciente, né? Então, hoje a gente já tem tecnologia suficiente para prever alguns exames, prever alguns casos de oncologia. A gente consegue acelerar cada vez mais o raio-x. Então, hoje a DASA já tem alguns produtos que conseguem entregar isso direto para o paciente. Um que ficou bem famoso no mercado foi o tempo de falar para o paciente que ele tem um caso oncológico. Então, era de 20 dias e a gente conseguiu abaixar para 10 dias. Ou seja, a gente consegue reduzir o período que o cara está com um problema para o médico dele conseguir entrar em contato com ele e acelerar o tratamento, né? Então, tudo isso graças aos nossos motores de IA que a gente conseguiu colocar dentro da companhia. Legal, vamos estressar mais esse assunto aí, hein? Luiz Renato, obrigado mais uma vez. Conta pra gente aí um pouquinho do Luiz. É um prazer, obrigado vocês aí pelo convite. O Grupo Cora é um dos maiores grupos aí de administração hospitalar do país, né? Com números expressivos, somos 17 hospitais hoje que trabalham em rede. E aí eu vou começar uma provocação aqui, já que é um podcast para falar de experiência. Boa. E no nosso mercado aqui a gente fala muito da experiência do paciente, Exato. né? E a gente tem discutido muito a experiência do nosso colaborador, seja ele assistência, seja ele administrativo. E o quanto essa experiência aprimorada, seja com inteligência artificial ou outras ferramentas, ajudam a melhorar a experiência do paciente. Legal. Né? Então tem uma discussão muito forte em otimização de processos, robotização, com ou sem IA e etc. E como isso pode trazer benefícios ao paciente. E aí na segunda etapa da conversa, a gente sim conversa sobre a experiência do paciente fora da nossa instituição, né? Boa. Então, acho que é uma discussão muito em voga, né? É difícil passar de uma semana sem discutir esse tema. Temos projetos tanto planejados como em execução para isso, né? A maioria deles bem focados na parte assistencial, né? Mas também na questão da recepção do paciente. E aí quando eu falo da recepção, no momento em que que a gente detecta que ele precisa de um atendimento, né? Ele pode estar em casa, pode estar num consultório médico e etc., até o momento em que ele chega à nossa instituição e consegue esse atendimento presencial, vamos dizer assim, ou até em telemedicina. Mas aí nessa sequência, a experiência dele se mistura com a experiência do próprio profissional. Uhum. E aí essa tecnologia pode ajudar ambos, né? Então é um pouco do que a gente tem discutido na Cora. Boa, então nós vamos estressar também esse assunto aí. Acho que é bem pertinente, né? Porque a gente fala muito do cliente ali, mas quando a gente fala de paciente, a dinâmica muda um pouco, né? Então é um cuidado um pouco maior. Então, Alex, meu caro, conte-nos tudo, esconda-nos nada. Fui ousado nessa, porque provavelmente eu ia ter um trava-língua. Pior que essa, só falando que a gente é de peso. É verdade, é verdade. Sou Alex, faço parte do time de tecnologia do Sírio-Libanês. Sírio-Libanês é um hospital filantrópico, forte em pesquisa,
forte ensino agora com a Faculdade Sírio-Libanês, é reconhecido mundialmente como um dos melhores cursos clínicos da América Latina e um dos principais hospitais do mundo. Estou lá desde março e a nossa preocupação quando fala em termos de paciente, como trouxe muito bem o Renato, para o hospital todos somos pacientes, né? O próprio colaborador, o corpo assistencial, o corpo clínico e os pacientes, propriamente ditos. Então, como é que a gente engloba uma jornada fluida e que consiga garantir o cuidado do momento que o cara está no sofá de casa até a frente do médico, né? A gente encara essa jornada entre o sofá e a cadeira do médico, tudo que acontece é atrito. E como é que a tecnologia diminui o atrito desse caminho? Como é que o cara pode ter uma experiência de sair de casa e fazer aquilo que tem que ser feito no hospital? Ninguém vai pro hospital porque tá feliz, porque tá afim, porque é legal, né? Então como é que a gente torna essa jornada mais fluida e menos impactante para esse grupo de pessoas que a gente atende? Bacana. Acho que é um bom tema para a gente começar a discussão, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre a diferença de um cliente para um paciente, né? O cara não vai para o hospital, de fato, porque tá de à toa ali e vou lá, né? Então eu realmente estou num momento ruim, estou passando mal, enfim. E tem também a questão da família, né? O cara às vezes está acompanhando ali. Então acho que o desafio é pensar nessa jornada do paciente como um todo. Tanto no ponto de vista do cuidado, de como eu recepciono ele, como que eu atendo, como que eu dou a melhor experiência, mas ao mesmo tempo o paciente ali, o acompanhante, para poder estar junto nesse processo e ser bem recebido, né? Então acho que é um bom tema para começar. Vamos falar um pouquinho desse tema lá no Sírio? Como é que tem sido hoje a adoção da tecnologia a serviço do paciente efetivamente nesse onboarding? Todo o nosso esforço é concentrado no que a gente chama de acesso, né? Como é que o paciente consegue identificar os caminhos para chegar ao Sírio através de um aplicativo, de um painel ou de um portal? Como é que ele tem acesso ao cuidado? Toda essa jornada de interação, se é um paciente que vem sobre plano de saúde ou que vem sobre um tratamento particular, né? Porque às vezes a gente tem planos que atendem, planos que não atendem. Como é que você comunica isso para o paciente, né? Porque às vezes fica uma falsa impressão que o hospital não quer atender, mas às vezes é o plano que não é habilitado para. Então toda essa interação e clareza dentro do processo de comunicação e agendamento desse acesso é uma preocupação que a tecnologia, não só no Sírio, como em toda a saúde, tem. Certeza o Beltrão e o próprio Luiz vão falar aí das respectivas casas. Então como é que a gente deixa clareza e fluidez nesse contato? De uma maneira que agora tudo que a gente tem de informação do paciente tem que estar na palma da mão, né? Então como é que o cara busca resultado de exame, resultado de consulta, se ele tem ou não pendência financeira com a instituição, tornar mais fluido. A saúde ainda tem um número alto de interações via telefone, né? Ainda é o principal caminho. É um canal... Pode ser uma coisa geracional, né? Mas daqui a pouco as gerações mudam e a gente tem que ter preparado, inclusive, para 2 tipos, né? Tenho certeza que a dona Marilene, minha mãe, prefere ir para o hospital fisicamente. Minha mãe Marilene também. Então só pode ser mal de Marilene. Será que você é meu irmão e não sei, cara? Tem chance. Você é bem parecido comigo. Há discussões aqui nos bastidores que Henrique que é filho de... O Beltrão é meu filho. A gente vai revelar no último capítulo essa novela. Continua acompanhando aqui no final, a gente fala... Parecido né? Não vale usar IA para fazer barba. Não. Então, uma coisa meio geracional, né? Dona Mariane gosta de ligar, gosta de falar, mas tem gente que não. Então a gente tem que ter preparado para criar essa fluidez, né? Criar essa fonte de alimentação, governança, como é que a gente lida com essa informação, como é que a gente propaga esses resultados, com segurança da informação, para que a gente não corra nenhum risco de ter informação indevida em lugar que não é possível. Então a preocupação nossa está em estabelecer essa conexão com o cuidado através do acesso. Legal. E é um ponto interessante, né? Geracional, né? A gente entende que, cara, hoje tem gente que gosta de telefone, tem gente que não gosta de telefone. E aí o desafio de como que você manter um padrão de atendimento ou de receptividade ali, independente do canal que ele venha, né? Porque a dinâmica do telefone é uma, a dinâmica do WhatsApp é outra, então acho que é um bom tema. Como é que vocês têm visto isso lá na Cora, Luiz, assim, a nível de essa recepção do paciente? Vocês têm várias unidades ali, eu acho que vocês têm um desafio a mais, que é
as aquisições, né? Então, uma coisa é a empresa nasceu aqui, outras foram adquiridas, e aí você precisa integrar, botar isso tudo como uma única visão, com culturas diferentes, com estados diferentes. Acho que tem um nível a mais aí de dificuldade, né? Tem sim. Mas também uma potência quando você consegue explorar do jeito certo, né? A gente tem regiões onde a gente, de fato, tem uma operação em rede, nós podemos dizer isso, e regiões que, eventualmente, nós temos menos unidades ou uma característica operacional um pouco diferente. Por exemplo, um paciente cardiológico em Palmas, no Tocantins, dificilmente precisa se deslocar para Vitória, no Espírito Santo, ou para Brasília para conseguir o atendimento da nossa rede. Então, é um exemplo onde a rede não é necessária, né? Mas quando é necessária, a gente tem que fazer uso para o bem do paciente. Exato. Esse é o primeiro ponto, né? E não para qualquer outro fim. E nesse aspecto, o que a gente tem puxado muito em discussões é a questão do ecossistema, né? É definir bem qual é o nosso ecossistema. E aí, isso tem uma potência gigante, a gente está vendo isso, né? Que é a conversa adequada com operadoras, né? Os pagadores, na verdade, são as operadoras e são as empresas, né? Que entregam um plano de saúde como benefício aos seus colaboradores. E hoje é a característica do Brasil, né? A gente tem aí cerca de 80%, 70%, 80% dos nossos beneficiários no Brasil com planos de saúde pagos pelas companhias, né? A gente tem que saber disso. Esse é um ator importantíssimo, que é a empresa. Exato. Além da operadora também. Então, quando você entende esse ecossistema e você começa a tocar em ferramentas tecnológicas para tirar a fricção, como trouxe o Alex, né, desse processo, é sucesso, né? Você vê que agrada a todos, né? Então, apesar da saúde ser individualizada, a gente vê que um beneficiário, quando precisa utilizar, ele tem as preocupações do ecossistema. Exato. Ele quer saber se o plano dele está em dia, se está tudo certo, se tem cobertura ou não, e muitas vezes ele precisa falar com a empresa para isso, com a operadora, com quem ele fala. Então ele bate na instituição provedora de saúde. Isso tudo no momento que ele está mais precisando, né? Exatamente. Não é um momento, geralmente não é planejado. Exatamente. Né? Então você tem que acolher, né, essa necessidade da pessoa física ali e trabalhar em prol disso, né? Você tem que fazer a comunicação com todos esses entes e tirar essa fricção e trazer para ele a informação adequada, né? Isso é muito complexo. Vocês sabem que os contratos, né, e essas regras de atendimento são muito complexas, mas quando você tem esse ecossistema e essa parceria entre esses entes, as coisas ficam melhores. E tecnologia para isso é fantástico, né? Então, quando você consegue interoperar os sistemas de forma que em segundos, milésimos de segundos, você tem as autorizações prontas, você tem o que a gente chama de elegibilidade, né? Entende se a carteirinha está válida e etc. Esse é um exemplo de um processo administrativo e que toca o paciente na primeira pessoa, no primeiro momento ali, né? Se você demora para isso, numa tomografia, que geralmente precisamos das autorizações, quanto mais rápido você conseguir, menos tempo ele está ali esperando no pronto-socorro ou num atendimento, né? Então, acho que esse é o que nós temos discutido muito, assim, como que a gente ajuda o ecossistema, como é que a gente pode apoiar o ecossistema de forma pertinente. Não adianta a gente acreditar que a gente vai integrar toda a saúde privada do país, não é isso? E nem dentro da Cora. Sim. Muitas vezes você não precisa interoperar dentro da Cora. Quando é necessário, sim, né? Então, acho que essa é a discussão do momento pra gente. Legal, bacana. Beltrão, conta aí, como é que tá isso pra vocês lá na DASA, cara? Assim, eu acho que talvez são perspectivas diferentes, né? Ali a gente tem talvez muito caso de urgência e emergência, acho que não é muito o caso da DASA ali, é mais um agendamento e tal, mas de qualquer forma, para o paciente que vai fazer um exame, fazer um agendamento, ele quer chegar rápido, ser atendido no horário, sair rápido, ter resultado rápido. Então, essa experiência, né, esse acolhimento dele ali também é algo que é um tema muito discutido por vocês lá? Não, com certeza. Acho que depois dos dois fica difícil de falar, porque apesar de ser universos diferentes,
no final eles se juntam em algum momento da jornada. Exato. Ninguém vai numa clínica de diagnóstico porque está feliz. Geralmente o cara vai fazer algum exame porque o médico dele detectou alguma anomalia, né? Então um exame de sangue, um exame de imagem. E a gente está focando exatamente nisso, a gente conseguir deixar a jornada dele mais fluida. Né? Então, se fosse para complementar um pouco do que eles comentaram, a gente tem os mesmos problemas, né, como a saúde inteira tem, acho que seria persona, sabe? A gente conseguir tratar o cara como único. Eu vejo pouco se falar isso na saúde, mas eu acho que pode ser um grande diferencial para a saúde do futuro. Porque o cara já vai lá abalado, né? A gente quer digitalizar ao máximo, o cara já vai lá abalado, ele já não está num momento legal. Né? Se a gente consegue personificar, óbvio, né? Pensando sempre em custo, benefício para a companhia e para o paciente, é algo que tende a diferenciar bastante os atendimentos. E é algo que a gente está fazendo na DASA. Cada vez mais conseguindo personificar e saber, cara, quem ligou aqui foi o Beltrão, ele já fez isso, o que aponta que ele está acontecendo com ele é isso. Né? A gente consegue já saber o parentesco dele também para entender como está o momento da vida dele. Legal. Então, em diagnóstico é um pouco mais para esse lado que a gente está levando. Tanto na parte de personificar e entender que é nosso cliente, para depois conseguir juntar toda essa tecnologia, que não é simples, que nem o Luiz comentou, né? Para deixar a jornada dele mais fluida. Eu acho que até aproveitando o gancho, cara, acho que é um tema bem legal, que é falar de dados, né? Você é um cara que está à frente ali de uma operação de dados e que hoje dados tem capacidade de mudar de fato a forma como eu atendo meu paciente, eu atendo meu cliente em outras frentes. E talvez seja um dos maiores desafios hoje, né? Estruturar isso para que eu consiga coletar cada vez mais informação, e aí você tem aspectos de privacidade, mas ao mesmo tempo da forma como esse dado chega. E ao mesmo tempo a gente tem hoje muito se falando sobre tecnologia e inteligência artificial, sobre hiperpersonalização. Cada vez mais a exigência de hiperpersonalização. Hoje, estruturar esses dados, né, ter de fato aonde eu coleto isso, como eu coleto, enfim, para eu conseguir ter a melhor experiência para o paciente, é um baita de um diferencial, né? Vocês têm conseguido avançar dessa forma eu consigo coletar de fato os dados que fazem sentido, esses dados aqui, você comentou sobre parentesco ali, eu acho que, cara, é uma frente interessante de olhar, porque às vezes você pensa só no cara, e aí me lembrou um exemplo de um cliente, que o cara é dono de uma rede de hospitais e tal, eles estavam pensando em vender, e aí veio uma consultoria e falou, isso aqui você pode melhorar isso aqui, diminuir isso aqui, você vai ganhar mais eficiência, vai ficar mais barato. Eu falei, cara, hoje a gente atende muita gente oncológico, né? Então o cara já está num momento fragilizado, às vezes fica aqui o dia inteiro fazendo um procedimento e eu vou tirar o conforto dele. Então, pensar no paciente, mas também no acompanhante, ele é um negócio pesado e que, cara, é um equilíbrio de prato, né? É custo, é eficiência, é a experiência do paciente. Como é que tem sido hoje a gestão desses dados? Tipo, cara, eu consigo coletar, o cara às vezes não quer me fornecer. Como tá isso para vocês, a partir de dados, para eu conseguir de fato gerar essa hiperpersonalização? Legal. Acho que não é trivial, né? É bem complexo na saúde esse tema de dados. A gente vem conseguindo fazer algumas coisas bem diferentes, tá? Até porque tem governança, tem LGPD no meio, tem bastante coisa que a gente tem que se atentar, né? Eu vejo pouco ERP para a saúde no geral, com permissões de acessos necessárias para devidas pessoas, então a gente está se preocupando bastante com isso na DASA. A gente tem um data lake bem robusto, né, que a gente consegue gerar diversas conexões, diversos insights em cima de hiperpersonalização. Vou comentando uma com vocês. Hoje a gente já conseguiu trabalhar nossos dados para conseguir prever quando que um bebê de uma grávida vai nascer, para ajudar ela na questão de vacinação, conseguir vender um combo de vacinação. Então é muito menos sobre vender no final e muito mais sobre ajudar ela a cuidar. Porque ela já conhece o nosso laboratório, já conhece o nosso atendimento. Se ela gostou, deu um NPS acima de 9, por que não vacinar o bebê dela aqui também? Exato. Né? Então, hoje a gente já consegue fazer coisas do tipo. Não é algo trivial, que nem eu comentei, tá? Tem muito a evoluir ainda. O próprio dado da saúde não facilita. Né? A gente não tem tantas coisas padronizadas. Né? Para conhecimento, até 5 anos atrás, quando a gente abriu uma ficha dentro de um guichê, não era necessário, obrigatório, um CPF. Então a pessoa ia lá, fazia uma ficha, então uma vez ia Henrique Beltrão com 1 R e outra vez ia Henrique Beltrão com 2 R's. Cara, como que eu amarro isso? Exato. Então é um trabalho pesado de modelagem que muitas vezes não dá match, né? Isso acaba sujando a nossa base, mas sim, a gente vem evoluindo bastante nesse tema,
porque o foco tende a ser cada vez mais personalizar o atendimento do paciente e até os parentescos dele. E lá na Cora, Luiz, como é que tá essa frente, visto que vocês têm esse monte de unidades separadas, cultura, enfim, aquilo que a gente falou no início ali. Como é que é administrar isso para vocês, assim? Porque é um desafio, né, cara? Talvez um dos maiores desafios nossos, né? E aí a discussão lá também passa pelo que, resgatando um pouquinho da fala anterior, pelo que nós vamos padronizar e pelo que é característica local. Né? A gente tem muito que respeitar as características locais. Exato. Né? Seja por regionalização, seja porque daquela forma, naquela região, funciona bem. Né? Então, como é que você padroniza numa rede sem perder sem jogar fora ou sem perder o que está indo bem? Né? Esse é o grande desafio. Porque padronizar por padronizar, o desafio é menor. Exato. Né? Agora, padronizar, mantendo as características que trouxe aquela instituição até então ao sucesso que ela teve, né? É que é o mais difícil. Nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante nesse onboarding, né? O front door, né? Do paciente, etc., que é uma coisa mais trivial hoje no mercado de saúde, né? A recepção, o agendamento e etc. Mas a gente está muito de olho na experiência que o paciente e o médico têm durante o ato, durante o procedimento, durante uma consulta, né? Durante um atendimento. E a gente, por anos, discutia isso no nosso mercado, né, Alex? A gente já fez painéis juntos para discutir sobre isso, que é a questão da experiência do paciente quando ele está ali com o médico e o médico está teclando, né? Quantos cliques o médico está dando? Uma vez eu fui num pronto atendimento e sou do ramo, em mercado que sou, e etc. Eu fiquei contando quantos cliques o médico deu para prescrever uma dipirona para mim. Foram 96 cliques. Né? E eu brinquei com a médica, era uma médica, e ela falou assim, eu não aguento mais mesmo. Como é que você sabe disso? Eu falei, eu contei, foram 96 cliques para prescrever uma dipirona. Né? Então esse é o nosso papel, é tirar essa fricção, essa dificuldade da consulta, né? E liberar o médico para ter uma experiência de conversa com o paciente. Exato. É isso que é a consulta, né? Então nós estamos estudando bastante as novas tecnologias nesse sentido, né? O nosso entendimento é que esse sim é um game changer. Né? Essa tecnologia sim vai vir para mudar o que nós temos hoje em termos de prontuário eletrônico, Exato. e etc. Então por isso a gente está apostando nisso. Além do que é hoje mais padrão ou mais trivial, que a gente já vem falando, que é essa jornada de agendamento, onboard, recepção e etc. Cara, e esse tema, ele ramifica para uma discussão interessante que é, quando você, assim, né, a gente ouve muito sobre atendimento, às vezes você chega no médico ali, o cara, meu irmão, nem olha na sua cara, fica aqui digitando, 15 minutos, acabou a consulta, só que aí você vai olhar pro lado dele, ele tá num plantão há 48 horas, já pulou de um monte de lugar e ele só quer que aquilo ali acabe logo. E aí entra essa questão sistêmica, que é uma dor, né, a gente ouve muito no mercado sobre o processo de prescrição. Ele é sempre um processo artesanal que ele digita, você não consegue ter lastro disso, porque cada um digita de um jeito, cada um coloca de um jeito. Então, acho que a tecnologia de fato avança nesse sentido e possibilita fazer um pouco mais de análise em cima de dados talvez não tão estruturados, mas ao mesmo tempo, quando você olha para a ótica do paciente, cara, o ganho que você tem do médico ter mais tempo para de fato olhar no seu olho, te fazer um acolhimento e conseguir de fato dar um atendimento muito mais humanizado, eu acho que de fato é um game change, né? Acho que é uma mudança absurda É o sistema ouvindo a consulta, eventualmente, usando bases de conhecimento oficiais e sugerindo ao médico, enquanto ele está conversando com o paciente, né? Então, realmente é uma mudança, porque passa a ser uma ferramenta de apoio, né? Então, a gente acredita demais nisso. E se ela imputar no sistema as prescrições e as evoluções que o médico eventualmente faria, e ele passar a revisar, isso pra gente realmente é uma mudança. Você usa o médico para de fato fazer aquilo que ele é bom, né? Aquilo que ele estudou, que é entender e fazer o seu diagnóstico ali, né? E para vocês lá, como é que tem sido isso, assim, nesse processo? Você mais abrangente, falar um pouco da saúde, não só do CIR, né? Boa. A gente tem um grande desafio na saúde que é muito sistema legado. Como é que você concatena essas informações de um sistema, como disse o Beltrão, que um tempo atrás exigia nem CPF. Tem muito cara na base
eu estou na saúde há 9 anos, e dos lugares que eu trabalhei tem muito cara 001 CPF. E aí, como é que você vai criar o índice único do paciente, né? Alex Fernandes Amorim, Alex FA, Alex Julian. Como é que você vai juntar o Alex, altura, peso, CPF para criar, isso aqui, o Alex. E olha que a gente ainda é abençoado de estar em hospitais, tem uma saúde financeira excelente. Você pensar, o Brasil tem 7 mil hospitais, desses 7 mil, 2 mil estão no papel ainda. Então, uma vez eu fui no evento, semana passada, conversando com um cara do hospital do interior, ele falou assim, cara, com os seus cuidados, com as informações, eu não tenho preocupação com isso. Minha preocupação é com traça. A traça pelo papel do protocolo que está anotado. E ainda. Minha preocupação é traça e umidade, né? Exatamente. Então, existem iniciativas no sentido de inovação para que a gente possa ter uma rede unificada de pacientes, né? O próprio SUS tem o 40 SUS, e a gente busca essa unificação para, a partir daí, criar personalizações. Só que o principal desafio é a informação, né? Se você tem informação ruim, você vai estar digitalizando o caos. Está muito mais preocupado em colocar IA em ambientes que não tem nem dado para trabalhar. Então, eu acho que nosso papel como tecnologia é construir um alicerce forte para que a gente possa evoluir. Porque tecnologia não é mais o desafio. Né? Não. Deixou de ser o desafio há um tempo. Agora, como a gente pode usar as coisas que a gente tem com a tecnologia que a gente já consegue acessar? Então, a preocupação de padronizar, como falou o Beltrão e o Luiz, as informações, né, deixar uma coisa melhor estruturada, ela vem de um tempo para cá. Os próprios sistemas não tinham essa possibilidade. Então, a gente começa a pensar em padronização e ainda vai continuar gastando uma grana boa em MDM para poder acertar aquilo que, por qualquer que seja o motivo, está errado. Exato. Então, é um ponto de flexão. Parar, colocar a bola no chão, né? Fazer, eu uso bastante uma expressão que a gente faz um escargot mais ou menos, mas queima arroz e feijão todo dia. Fazer um arroz e feijão. Fazer uma coisa melhor estruturada para que a gente consiga abstrair e ter dos sistemas todo esse benefício que a gente já tem em mãos, só que por culpa de um alicerce talvez mal construído e uma certa obsolescência dos nossos sistemas, a gente não consegue extrair o bom suco. E aí sim, construir esse alicerce. E o mais bacana, né? Você não pode parar para construir alicerce. Você tem que construir em paralelo enquanto o avião está voando. Tem que trocar a turbina do avião. Essa mágica de você conseguir fazer as coisas acontecerem ao mesmo tempo e construir na base é o nosso papel. Boa. Né? É o nosso papel. E aí, trouxeram agora há pouco também o ponto da concentração do médico, né? Nosso papel é fazer com que ele possa ficar frente a frente com o paciente. A gente, como tecnologia, colocou a tecnologia para o médico apertar 94 cliques, 90 poucos cliques. Para uma dipirona. Para uma dipirona. Como é que a gente faz com que a tecnologia disponível hoje, né? Você não fala em casa, que horas são? Como é que está o tempo lá fora? E não faz isso no consultório. Exato. Né? Então, a gente já tem caminhos. Talvez a obsolescência do nosso alicerce, que é o que a gente deveria talvez focar, né? Então, preciso ter IA. Cara, mas arruma aqui um pouquinho. Sim. Fundacional não vai. Gasta fundacional aqui os 3 meses de investimento para poder onde colocar precisa. Precisa. Onde precisa, não é em todo lugar. Exato. Tem que escolher bem escolhido. E o dado, de fato, né, cara, assim, é um negócio que eu não sei honestamente como é que tá esse tema, se existe ou não, mas a gente falou muito do Open Bank. E será que a gente tem previsão de Open Health? Estamos indo. O Instituto Inova HC, na semana que vem, vai lançar no prédio da Bolsa essa iniciativa. Então a gente já tem, por exemplo, já tem o Conecta SUS. Conecta SUS são todos os SUS. Né? Então, a cadeia do SUS tendo informação. Explodiu na Covid, sua vacina, lembra que você vai viajar na gringa, você mostra teu aplicativo. E todas as nossas vacinas, se a gente for num posto de saúde, aquele monte de papel marronzinho, e fala assim, você pode lançar. O cara vai lá e lança, já está no aplicativo. Então, o Conecta SUS já está à frente. Os hospitais filantrópicos estão lançando uma iniciativa com o Inova HC de interoperabilidade, que funciona exatamente como o Open Bank. Porque do jeito que a saúde está hoje, não é sustentável. Né? Guilherme faz a ressonância, a gente está no Espírito Santo aqui hoje, na Cora, que se estivesse em São Paulo, você vai fazer no Cílio e tal. Mas no Espírito Santo faz na Cora, depois de um mês ele faz um outro hospital da Cora, a mesma ressonância. A ressonância tem validade. Então você não precisa fazer a ressonância toda semana, né, doutor? Tem um doutor aqui na sala com a gente, doutor Léo. Então você não precisa de uma ressonância toda semana. Só que o jeito que a saúde trabalha hoje, que é fee for service, ela ganha meu serviço, para ela, tudo bem. Só que isso é insustentável. Lembra que o Luiz falou que 80% da nossa grana vem de plano de saúde, empresa? Tenho certeza que a AICO todo ano sofre com renovação de plano de saúde. Exato. Então como é que a gente está sem parâmetro, né? Vê umas estilingadas. Como é que a gente ajusta esse universo? O Open Banking da saúde, que é a interoperabilidade, visa tratar isso. E você imagina o seguinte, por exemplo, você tem vários casos, né? O cara vai em vários hospitais diferentes, às vezes você precisa fazer todo aquele lastro de novo para gerar o diagnóstico. Tudo de novo. Pô, isso gera um custo.
Então, se eu já tenho, o cara fez o exame na DASA, o cara fez na Cora, o cara fez no Sírio, mas agora eu fui pro Nordeste, cheguei no hospital lá, preciso do atendimento, eu já tenho a vida do paciente inteira. São duas coisas, né? Primeiro é o letramento, e de novo usando a figura do Dr. Léo aqui, o médico, ele costuma pedir coisas porque ele quer ver de novo. Exato. Então, assim, é um letramento. Boa. A tecnologia tem que trazer a solução, mas passar pelo letramento. Assim, será que o exame, né? Porque às vezes ele se sente confortável pedir de novo porque ele quer ter a opinião dele. Exato. Sei lá, ele quer que o cara que lauda, que ele conhece, o cara do estado tal laudou, eu quero o cara que eu conheço laude pra mim. Então é uma cebola, né? Trabalhar cultura, tecnologia não é mais, de novo, a tecnologia não é a barreira. Então faz isso do banco. A gente pode fazer essa saúde. Então é acordos. A gente ainda acredita muito no processo de governo puxar isso. Sim. Cada vez menos, né? Porque agora as iniciativas começam, né? A própria FIP, Conecta SUS, mas é governo. Então a gente precisa movimentar para que isso aconteça. Porque, de novo, tecnologia está resolvida. Tá resolvido. Acho que não tem barreira mais, né? Não. A gente costuma falar lá da DASA que é literalmente cultura, processo, né? Acho que... E o último sistema. E o último sistema, né? Fato, porque hoje, se você para pensar, existem muitos processos médicos, mas poucos processos para uma instituição de medicina, que são coisas diferentes, né? Então, a gente fala de MDM não faz muito tempo, né? Deveria se falar muito mais de MDM, de ter um cadastro único do paciente, ter uma base mais organizada para conseguir adiantar essa conexão entre todos os sistemas e ter um possível Open Health, que é o que o pessoal fala no mercado, né? E eu acredito muito no evolutivo, né? Fato. Então, eu acho que, assim, tudo que foi feito até hoje no país nos trouxe até aqui, né? Então, e tudo foi válido, foi importante para a gente chegar. Sim. O próprio SUS, com as iniciativas que teve há mais de 20 anos atrás, com o Cartão Nacional de Saúde, né? Foi o que foi melhor para aquele momento. Teve êxito em muitas situações e não teve êxito em algumas. Exato. Pessoas, processos e tecnologia, nessa ordem. Né? E a tecnologia evoluiu, pessoas evoluíram, processos estão evoluindo. Então nós estamos num momento realmente, eu acho que é um momento singular, assim, né? Da tecnologia ter evoluído, da gente como país aí, como organização, né? Da nossa saúde também evoluiu, tanto saúde pública quanto privada, né? Eu acho que agora tende a decolar, sim. Acho que essa coisa da troca de dados, né? Ou do dado ser realmente do paciente é uma questão cultural. Exato. É uma questão de tempo, isso que eu quero trazer, né? E eu vejo muita semelhança com os processos que aconteceram nos Estados Unidos. Né? Então, se a gente olhar o que aconteceu lá, muito mais do que na Europa, né? Então, a gente fica olhando, falando, poxa, nós vamos mais por aqui ou mais por aqui, por ali, né? Eu acho que nós estamos muito mais aí parecidos hoje com a evolução que os americanos tiveram do que com os europeus, se a gente pudesse comparar. Se é que é comparável. Sim, né? sim. E essa comparação, só tomando esse cuidado, porque isso não significa que nós estamos atrás. Significa que nós somos diferentes. Exato. Mas muitas vezes estamos à frente e não sabemos disso. O Brasil né? tem suas... Então, eu acho que... Mas eu acho que sim, eu acho que se a gente olhar ali o que tem acontecido, né, do Obamacare para cá e o que tem acontecido no Brasil também, né, nos últimos 5, 10 anos, como trouxe o Alex, eu acho que dá para a gente projetar alguma coisa assim para o futuro, né? Essa iniciativa que o Alex citou é fantástica para esse salto, né? Da Bolsa, né, Alex? Como é que chama a empresa mesmo? Cara, foi a mesma empresa que fez o Open Banking, se eu não me engano, acho que é B3, eu não tenho certeza absoluta, mas estão junto com o Nova HC. Então, é muito legal. Nós vimos juntos, né, uma apresentação e é tudo que é a soma de tudo que se fez até agora. Olha que legal. Né? E a tecnologia como um fator de fato de transformação, e a gente tem falado muito sobre custos, né? Tem ficado cada vez mais caro o plano de saúde, tem ficado caro para todo mundo. E eu tenho certeza que para a instituição de hospitalar também tem ficado caro, repasse e afins. Então, quando você começa a olhar para uma ótica de o dado ser do paciente, quando eu começo a olhar para uma ótica onde eu tenho hoje relógio, anel, e tudo aquilo que mede uma série de coisas, a gente começa a ter as possibilidades de fato,
eu entender o quanto aquele cara se cuida, o quanto ele de fato utiliza e ao mesmo tempo começar a ter uma personalização de um plano de saúde na mesma dinâmica que eu tenho de seguro de um carro hoje. Que eu acho que é um jogo de ganha-ganha, né? Fica bom para todo mundo. Se eu tenho aquele paciente que, cara, isso aqui é problemático, eu vou cobrar um pouco mais caro. E de certa forma, você estimula a população também. Eu sei que se eu deixar o carro dormir na rua, eu vou pagar mais caro no seguro. Então, cara, eu vou dar um jeito de arrumar uma garagem. Então, acho que é um caminho também. Para vocês faz sentido? É um caminho que talvez a gente comece a pensar com esse dado sendo do paciente, todo mundo tendo acesso a isso e a gente poder cada vez mais usar essas tecnologias? Isso acontece lá fora, né? O plano de saúde do cara varia de acordo com atividade física, propensão, cuidado, né? Às vezes, vou falar um exemplo disso no show aqui, o cara quer fazer um exame que não é coberto pelo plano, ele faz e ele paga por fora. Ele pode fazer o exame mais de uma vez? Pode, mas o plano vai cobrar dele. Uhum. São alternativas que vão construir esse caminho talvez de sustentabilidade, né? Do jeito que vai ficar cada vez mais difícil. Vai. E aí é insustentável para o hospital, é insustentável para o plano, é insustentável para a empresa, paga o plano. Então é um movimento que todo mundo tem que começar a pensar de maneira mais séria em prol da sustentabilidade da saúde, né? Nem dos hospitais, mas é da saúde no Brasil. Bacana. Para vocês lá, como é que tá essa visão? Faz sentido? Essa é uma discussão muito polêmica, né? Sim. Mas eu volto na questão do ecossistema, né? Hoje, de forma legítima, se você... a gente hoje tem esse compromisso na Cora Uhum. de fazer uma boa relação com a operadora de saúde, que é o nosso pagador. Exato. E qual é essa boa relação? É realmente não repetir o exame, que não é necessário, né? Então, a operadora tem que ter a certeza que quando ela está trabalhando com a Cora, né, com um paciente que está aos nossos cuidados, que ele vai ter o melhor atendimento com um custo adequado, né? Acho que essa é uma relação de confiança que se constrói, né? Mas tem uma coisa que o Alex falou que é importante, assim, que é, no limite, nós estamos falando aqui de uma saúde universal e que não se paga. Se plano de saúde e SUS tiverem que ser universais de fato, pagando tudo, a conta não vai fechar. A conta não fecha. Né? Então, Não fecha. em algum momento a gente vai ter que discutir pertinência, vai ter que discutir prevenção, né? Para que a conta feche para aqueles que realmente precisam, né? Você focar energia naquele que realmente Exatamente. precisa. Paciente que é crônico por um motivo diferente do outro, né? Então a gente vai ter que passar por essa discussão, não tem jeito, né? Estamos indo para esse caminho, é bem complexo. Bom, acho que tem muita estrada ainda para ser pavimentada, né? A gente tem, igual o Alex falou, a gente fala muito sobre IA, inovação, quero fazer aquilo ali, mas o arrozinho com feijão ainda tá longe, né? E talvez seja uma das áreas mais críticas hoje do Brasil como um todo, a área que exige cuidados muito mais complexos, mas ao mesmo tempo ainda tem uma espinha dorsal ali estrutural muito difícil que precisa ser ajustada, né? Sim. E aí, a gente está começando a caminhar para o nosso final aqui. Aqui tem assunto para uns 4 episódios, tá? Então, mas a gente está caminhando para o final. Eu queria perguntar para vocês se, né, falando um pouco da tecnologia, da inovação, se dentro do ano, se teve algum projeto que vocês tocaram, o time de vocês e afins ali, que foi um projeto que marcou muito para vocês, e como a tecnologia ajudou efetivamente ao atendimento do paciente. Acho que eu costumo fazer essas perguntas muito focado em como isso mexeu o ponteiro do negócio, que é o que todo mundo procura. Mas quando a gente vai para a área hospitalar, eu acho que talvez o impacto maior seja, cara, isso aqui realmente melhorou a vida do paciente ali, ou a jornada do paciente. Então tem algum projeto, se vocês puderem cada um trazer um exemplo aí de algum projeto que foi legal, enfim, case legal, não precisa falar muito detalhe, mas só pra gente, quem tá assistindo ali, saber da preocupação que cada um de vocês tem com relação à experiência, né, do paciente, que seja um agendamento automatizado, peguei todo mundo de surpresa aqui, que seja a experiência... Menos surpresa e mais se pode falar. Exatamente. Tem um que a gente fez na DASA, na verdade são 2, mas que eles se complementam. Eu achei muito... A ação foi muito boa. Primeiro, que é a leitura do pedido médico, né, com o CR da vida. Parece que é algo simples, e é algo simples, mas na jornada era algo muito complexo, né? O cara tem que pegar o exame por exame, colocar dentro do sistema. Às vezes o médico escreve com aquela letra de médico, Ninguém lê. sabe?
E isso dificultava, porque tinha vários exames, né? Então, às vezes, o que o cara tá pedindo não é o mesmo, o nome não é o mesmo que está no nosso sistema. Então, isso tinha uma dificuldade muito grande. Então, isso melhorou bastante a experiência do nosso paciente. Legal. E agora também o preparo unificado, que a gente lançou faz pouco tempo. Então, pensa que se você tinha que fazer 50 exames, você não tinha um preparo no único lugar. Você não conseguia ver o preparo no único lugar. Então, vinham 5 preparos para você. Você acabava se perdendo. Então, a gente também implantou dentro agora da nossa aplicação, que é o NAVE, o preparo unificado, que eu acho que é algo também que tende a mudar bastante o cenário de como a gente agendava os exames, Legal. e como o paciente tinha o pós, né? Pô, você agendou esse exame, legal, mas como que você se prepara para ele? O exame de AC é diferente de um preparo de exame de RDI. E se eu vou fazer os dois, o que eu faço? Então, foram 2 projetos que eu achei bem legal, que a gente conseguiu tocar esse ano lá na DASA. Bacana. E, cara, e realmente faz sentido, né? Às vezes o cara vai fazer um check-up, tem lá 50 exames. Aí cada um prepara diferente. Aí tem um que não... Pô, esse aqui tem que ficar 8, esse aqui tem que ficar 12. Falei, e aí, eu faço como agora? Então você começa, de fato, a pensar naquela necessidade do paciente. Então é um negócio bem legal, assim. Realmente muda bastante. E aí, temos algum em mente ou vamos pular para a próxima? Não, eu vou... Se é para escolher um, eu vou escolher um fora da caixa, que é na assistência, mas é fora da caixa, que eu acho um dos mais relevantes desse ano, que é o caminho, a jornada nossa em padronizar alguns dos protocolos de internação. Né? Então você imagina 17 hospitais com grupos de médicos, né? E corpo clínico completamente diferente entre eles, regionais, etc. E todos eles com a mesma situação todos os dias. Eu atendo aquele paciente, eu preciso decidir se eu interno ou não. Qual é o tipo de tratamento que eu dou ali, né? Esse é um caso onde a gente tem muitos benefícios ao paciente quando a gente consegue protocolizar, né? O protocolo não é para todo mundo fazer igual. É para que todos sigam o protocolo e que ele encaminhe uma terapêutica, um tratamento da forma mais adequada. Não é que todos farão da mesma forma. Todos farão da forma mais adequada. Né? Então, eu acho que esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais importantes para o que a gente chama aí de ecossistema. Né? Essa é a confiança que a operadora e que o paciente podem ter, de que eles vão ter sempre um tratamento padronizado. Né? Um cuidado em que a gente pode confiar e etc. Baseado na necessidade. Se eu preciso internar dessa forma, se eu fiz realmente aquele exame. E eu não preciso fazer 2, eu posso fazer 1. Mas se eu fiz aquele que precisa, Exato. Né? Se é um caso onde eu preciso de uma segunda opinião, se é um caso onde eu preciso aguardar 24 horas a mais para fazer mais alguma checagem, né? Então, a gente avançou muito isso no sentido de rede. Legal. Né? Quais precisam, quais não precisam. Eu acho que esse é muito relevante para o paciente. Legal. Do nosso lado, a gente entrou, né, agora tem uma coisa na mídia, então eu posso falar tranquilo. Entrou com um LLM conversacional, onde o médico faz perguntas de segunda opinião através de protocolos clínicos. Legal. Sim, o primeiro estado da América Latina tem isso. Ele ainda não está incorporado no principal sistema de ERP integrado, ele tem que abrir 2 telas, eu quero dizer, porque a gente ainda está passando por um desafio de projeção de versão. Mas hoje ele faz essa segunda checagem usando um protocolo de uma empresa que tem, não falando da empresa, a empresa que constrói protocolos através de uma base de médicos, e ele faz segunda opinião através de uma consulta conversacional. Legal. É um baita diferencial, né? Porque principalmente você pega médicos mais jovens, né? Que o cara talvez não tenha tanta experiência e, cara, eu tenho que ter uma segunda opinião. E às vezes o processo é moroso, faz muita diferença, assim. Cara, legal, obrigado por compartilharem os cases. Acho que, de fato, o case é muito mais palpável, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala sobre muita coisa, sobre IA, sobre inovação, mas quando você ouve cases que, de fato, tem mudado a forma como eu atendo o paciente ou como eu acolho ele, acho que faz muita diferença. Senhores, queria agradecer pela presença de cada um de vocês. Acho que conseguir juntar vocês 3 aqui foi um marco pra gente. São pessoas muito respeitadas no meio, são pessoas que estão sempre participando de debates e fóruns. A gente sabe que vocês estão sempre entre as empresas, né? As empresas de vocês, mas o papel de vocês também é um papel de muita inovação, onde vocês passaram. E eu queria agradecer, realmente foi um papo muito bacana, um papo de bastante alto nível aí. E é bacana porque, assim, embora nós estamos em empresas diferentes, a gente se ajuda pra caramba.
Exato, Não tem essa competição na tecnologia para saber quem faz o mais legal, exato. quem faz o mais bonito, mas eu sei porque são amigos. O Beltrão é como meu filho, então nesse dia, o Beltrão conheceu, mas essa proximidade no mercado de tecnologia faz com que a gente consiga se ajudar muito. E melhorar o ecossistema da saúde. Exatamente. A nossa preocupação é exatamente essa. Trouxe muito bem, filho. Obrigado. Esse é meu garoto. Melhorar o ecossistema da saúde, que a preocupação que a gente tem como tecnologia é totalmente genuína. Não existe competição, existe sim a colaboração. Né? Exato. E isso é muito bacana. Tá aqui conversando para poder ecoar essa voz e mais gente se juntar. Boa. É isso. É isso. Bem resgatado. Ó. Valeu? Valeu, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio. Continua acompanhando a gente. O episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube, nas principais plataformas de streaming. Comenta, traz pra gente sugestões se você gostou do conteúdo, se você não gostou do conteúdo ou aquilo que você quer ver. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado.